nome merchandising editorial, ele vem do conceito de merchandising que é conhecido como merchandising no ponto de venda. Né? O que aconteceu foi um empréstimo, digamos assim, do nome merchandising, pensando que a televisão pudesse ser reconhecida como uma vitrine. Então, por conta disso, por merchandising trabalhar com a questão do vitrinismo e tudo mais, houve um empréstimo desse nome para a área de TV e cinema, e daí vem o nome merchandising editorial, que tem outros nomes como tie-in, que também é conhecido como essa ação de trabalhar com produtos dentro de uma narrativa. Né? Existe bastante confusão justamente por essa palavra estar nos dois termos da ação, tanto no ponto de venda quanto na televisão e no cinema. Mas, de verdade, são duas ações distintas e que têm fins distintos dentro do processo de comunicação. Com a mudança da forma de trabalhar a publicidade, mais especificamente, né, em tempos de internet e tudo mais, houve a necessidade desse produto, dessa marca ou desse serviço sair ou ficar não só no intervalo, mas também participar da programação. Né? Então, enquanto merchandising editorial, existe uma função primeira que é trazer a presença de um produto, de uma marca, para dentro de um contexto. Né? Então, teoricamente, a gente entende que este produto inserido nessa trama, nesse contexto ficcional, tem a sua função, que é fazer com que o consumidor perceba de uma forma bastante sutil, né, a presença dessa marca nesse contexto e faça com que o público que está vendo o programa se identifique de alguma forma com este produto, serviço ou marca. Ficção e realidade se imbricam nesse processo, porque a ideia é exatamente essa, que o espectador entenda essa inserção de um produto, serviço ou marca nesse contexto como algo real, né, e que caiba no dia a dia dele. Então, existe uma intenção de ficção, mas que precisa retratar efetivamente algo que seja próximo do espectador. Então, uma das premissas para que o merchandising realmente funcione na televisão e no cinema é que a pessoa possa se projetar naquela situação. Né? Então, quando eu assisto uma cena de um filme, ou de uma novela, ou algo do gênero, e que eu consiga me enxergar naquela situação, dentro do contexto daquele produto, o merchandising editorial passa a cumprir o seu papel dentro desse processo. Então, teoricamente, realidade e ficção se juntam, né, para poder projetar o consumidor, projetar o espectador, para que ele se enxergue naquela situação e passe a entender uma necessidade ou uma intenção de se aproximar daquele produto ou daquela marca. Para que o merchandising editorial aconteça na sua plenitude, o espectador não pode perceber que o contexto gira em torno do produto, serviço ou marca. É o contrário. Né? Dentro de um contexto, de uma cena ou de uma sequência de cenas, existe a presença de um produto, de uma marca, que tem que fazer parte do contexto. Ou seja, o espectador precisa entender que aquele produto, aquela marca, faz parte daquele contexto e ele percebe isso de uma forma quase subliminar. O que acontece é que eu preciso arrumar uma forma, né, inclusive pensando no próprio roteiro dessa novela ou do programa em que o merchandising vai acontecer, para que o espectador consiga entender esse processo, né, e consiga captar a marca sem que ela seja o centro da atenção da cena. E essa é a parte mais difícil, na verdade, de trabalhar o merchandising editorial, porque ela não pode ser o centro da atenção da cena. Né? É o inverso. Ela faz parte de um contexto onde o foco está ou na trama ou nos atores e que a marca está presente nessa cena como complemento e não como fato principal. Existem vários exemplos que a gente pode citar em termos de merchandising editorial. A novela é o mais clássico. Né? Independente dele estar aparecendo ou sendo utilizado da forma correta ou não, o fato é de que existem sim, em vários momentos de uma trama
de novela a presença de várias marcas. Então, há pouco tempo, tivemos uma minissérie de grande sucesso na TV, que foi a Felizes para Sempre, em que uma das personagens principais, vividas pela Paola Oliveira, andava com um carro da marca Mini. Né? Ou seja, o fato dela usar o carro na trama identifica uma ação de merchandising editorial. Por quê? Porque ele reflete a personalidade ou uma parte da personalidade da personagem. Né? Então ela era uma pessoa bastante expansiva, né, que cultivava a liberdade, né, e tudo mais, que é uma característica da marca Mini. Né? Então esse cuidado é bastante interessante a gente perceber, que faz parte do processo de execução do merchandising editorial. Não é simplesmente vincular, de criar vínculo entre uma personagem e um produto, mas sim fazer com que um seja o reflexo do outro. Né? Temos exemplo de Natura aparecendo com frequência, né, nas telenovelas. Temos outras marcas de automóveis, como é o caso da Kia, por exemplo, né, que tem uma presença bastante marcante nas novelas, né, e chega a ser até, às vezes, um excesso, porque você percebe que a grande maioria dos personagens tem um carro da Kia. Né? E aí acaba ficando uma coisa um pouco estranha, né? Mas a ideia é essa, que produtos e marcas sejam uma extensão da personagem e que eu, como espectador, passe a me enxergar, né, na pele daquela personagem em relação ao produto que ela está utilizando. O objetivo é que ele entenda que a marca, a ação de merchandising esteja como parte da trama. Mas não é o que realmente acontece. Né? O espectador ele consegue sim perceber a marca por uma ação forçada, né, para que ele realmente perceba a marca muito além do que ele precisaria. Ou seja, ao invés dela estar dentro do contexto da cena, existe uma indicação de que aquela marca em algum momento se sobressaia, ou pela imagem, ou pela fala da personagem, enfim, das pessoas envolvidas na cena. Né? Mas, idealmente, é preciso que ela apareça de uma forma mais sutil. Então, hoje, da forma como a gente tem visto o merchandising editorial, há sim uma percepção bastante clara do espectador em relação às marcas. Né? E algumas pesquisas apontam que o consumidor, algumas vezes, ele se sente um pouco traído, digamos assim, no sentido de que ele não gostaria de perceber uma coisa tão claramente assim e que parece uma aproximação um pouco mais forçada da parte da marca em relação a ele. Então o processo é o inverso. Ele tem que perceber de uma forma sutil. Né? A percepção tem que ser vinculada à trama, à cena e à história. E não efetivamente dizendo, eu sou o produto X e estou aqui para me apresentar para você. Se partirmos do conceito de merchandising editorial, em que ele tem que ser parte de uma cena, ou seja, ele não é o fato principal da cena, toda vez que o espectador percebe muito claramente a ação ou a presença de uma marca dentro de um contexto, de uma cena, né, teoricamente estamos fazendo uma ação de merchandising editorial de forma errada. Né? Ele precisa estar na ação, fazer parte do contexto, mas sem que ele seja o fator principal da cena. Né? Então, na telenovela, quando você percebe, por exemplo, que uma personagem, ou mais de uma, tem toda uma ação na cena que gira em torno de um produto ou de uma marca, teoricamente, a ação do merchandising editorial está errada. Né? Eu tenho que partir do princípio de que ele faz parte da cena sem ser o fato principal. Né? Infelizmente, é uma tendência que tem acontecido bastante nas telenovelas brasileiras, né? Por N fatores, tanto na questão de contratos de merchandising ou do estímulo que isso faz para o telespectador. Mas, se formos tratar efetivamente do merchandising editorial, né, eu consigo entender que existe uma ação errada quando a aparição do produto ou da marca fica muito óbvia. Né? Aí eu tenho a percepção de que não há efetivamente uma ação de merchandising editorial, e sim de publicidade.
O mais comum, como eu disse, são os exemplos de telenovela, né? Então temos a marca Itaú presente em algumas novelas aqui do Brasil, e é muito fácil perceber que existe uma cena razoavelmente grande em que dois personagens criam uma situação que precisam ir ao banco, né? E que se eu retiro essa cena do contexto, ela não faz a menor diferença, né? Isso aconteceu, por exemplo, na última novela que a Rede Globo exibiu, em que vários momentos a marca Itaú aparecia dentro de um contexto totalmente substituível, né? Em que as personagens precisavam ir ao banco e que isso não fazia a menor diferença no contexto, né? Então aí a gente tem vários exemplos nesse sentido, em que existe a presença da marca, existe uma condição de merchandising editorial, mas que de fato ela não acontece, porque ela passa a ser o fator principal da cena.